A paz do Senhor uma vez mais, igreja. Eu quero estar lendo com os irmãos um texto onde o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e que o Senhor possa nos dar graça na noite de hoje para ouvirmos tudo aquilo quanto o Espírito Santo quer falar conosco. Apenas um versículo da Bíblia, onde se encontra no livro de Romanos, no capítulo 12, e o versículo 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Pode tomar seu assento. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por algum tempo, e já tem alguns dias, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração acerca de uma frase, meditando, ouvindo, aprendendo. E essa frase, ela ecoou dentro do meu coração por algum tempo. Eu cheguei a compartilhar com a igreja. Mas o Espírito Santo de Deus não tinha me dado a oportunidade de falar mais a respeito, juntamente com a igreja. E aí, o Espírito Santo, trabalhando em nós, falando aos nossos corações, permitiu que na noite de hoje eu pudesse parar junto com você, igreja do Senhor Jesus, noiva do Cordeiro, amada de Deus, para que a gente pudesse ouvir um pouco mais de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Há uma frase que eu tenho falado, que a gente tem reverberado isso, dizendo que estamos em um tempo que nós precisamos transformar conhecimento em comportamento. Se você não me ouviu falar disso ainda, eu gostaria que você me desse apenas alguns minutos. Tenho um pouco mais que 40 minutos para as 9 horas, e eu não quero ser cansativa, mas eu preciso falar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer derramar sobre nós. E eu te convido, igreja do Senhor Jesus, à noite de hoje, partilhar comigo dessa palavra com plena atenção e plena clareza daquilo que o Espírito Santo de Deus falará conosco. Quando nós ouvimos e lemos Romanos capítulo 12, versículo 2, que é muito comum, que é muito falado, que é muito lido, nós olhamos e pensamos em algo que é muito convidativo no sentido de ser aceitável. Quando nós lemos Romanos e dizemos, não vamos nos conformar com este mundo, nós automaticamente em nossa mente, nós pensamos de aceitação. Eu não me conformo porque eu não aceito, Mas, na verdade, esta palavra, ela tem um outro sentido na sua originalidade, que é onde que eu quero que a gente busque essa raiz dessa palavra, e compreender que quando o apóstolo Paulo, ele escreve o livro de Romanos, ele está orientando, ali o povo, já nos seus 11 primeiros capítulos, ele é extremamente teológico. Ele coloca toda a teologia, toda a teoria, ele coloca até o 11º capítulo. Do 12º, aí é onde a gente começa a ler, ele começa a ir para a prática disso. Quando ele lê, quando ele escreve os 10 primeiros, os 11º versículo, capítulo, os 10, fugiu a palavra, os 11 primeiro, estou achando, querendo achar o 11º aqui, os 11 primeiro capítulo.
Ele coloca como deveria, como seria, o que é, ele relata a vida de cristão, a vida cristã, com dignidade, com sabedoria, vindo do alto. Aí ele faz toda uma teoria, chamada então de teologia. Mas, já no capítulo 12, que é onde que eu quero que a gente atente a isso, na sua terceira viagem missionária, ele traz uma prática. Se você pegar a sua Bíblia aí, quem está com Bíblia física, por gentileza, abre para mim, por favor. Vamos lá. Vamos por um culto mais dominical. Uma EBD noturna, né? Vamos lá. Se a gente olhar a epígrafe do capítulo 12, quem pode dizer para mim o que está escrito na sua Bíblia? A nova vida em Cristo. Pastor Jefferson disse, alguém tem algo diferente escrito? Falando de si próprio. Alguém mais tem algo diferente? Na epígrafe está escrito, não conformemos com este mundo. Na minha epígrafe também está escrito, a nova vida. E é exatamente aonde Paulo, com a não conformidade, um sacrifício vivo, é exatamente aonde ele traz essa clareza para nós, de entender o que exatamente esse versículo quer dizer para nós. Igreja, se hoje nós todos saímos daqui, eu vou falar alguns outros versículos, mas a base da palavra de hoje é somente esse versículo. Não tem um outro texto, não tem alguns versículos seguintes, não. Hoje é isso que nós vamos aprender, nós vamos entender. E eu sei bem que o Espírito Santo de Deus trabalha da forma com que Ele quer, como Ele quer, da maneira com que Ele quer. E hoje o Espírito Santo de Deus falará conosco exatamente assim. Quando nós ouvimos o apóstolo dizendo para nós, não vos conformeis, ele traz para nós um alerta dizendo algo que temos que repudiar, que temos que negar. O não. O não, ele vai trazer para nós o negativo, aquilo que não pertence, aquilo que não pode, aquilo que não é aceito. O não, ele é sempre uma proibição. O não, ele é sempre uma proibição. Eu posso ir? Não. Posso comer? Ou sim ou não, né? A criança pode enfiar o dedo da tomada? Não. O não, ele sempre vem com uma proibição, algo que não é para ser feito. Mas, quando nós ouvimos os conformeis ali, esse conformeis, nós, pensando na conformidade, eu me conformo com tal coisa. Eu me conformo com o jeito do fulano. Ou eu me conformo que eu moro nessa casa. É uma aceitação. E é justamente isso que o apóstolo está dizendo para nós. Não vos conformeis. Só que essa conformação, de estar conforme, é estar moldado. Conforme, não de aceitar, mas de se moldar. Consegue me entender? Esse não vos conformeis é assim, é um determinado padrão que eu preciso me moldar para ser conforme aquele lugar. Vamos para um exemplo prático? Escola. Pode ir para a escola sem uniforme? Não, na sua grande maioria não. Conforme as regras da escola, não, o aluno não pode ir sem uniforme. O pastor bem disse aí, né? Hoje encerrou a Copa. Os jogadores podem jogar da maneira com que eles querem. Conforme a regra, lá os uniformes que eles têm lá, eles têm que jogar conforme é ordenado. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, então? Quando ele fala para nós não nos conformar, ele está dizendo exatamente assim, não se amolde. Não fica igual. Não fica parecido. Não fica junto. E essa origem dessa palavra, ela vai trazer a forma tanto externa, que é passageira,
quanto a interna, que ela é duradoura. Sendo essa parte interna duradoura, nós precisamos entender, quando nós falamos de conformidade, de moldar, vem a origem da moda. Se a gente for buscar um padrão de moda estilista. Talvez se o estilista olhasse para mim e vai falar assim, você não está na moda. Eu não estou de acordo com o que hoje a passarela do São Paulo Fashion Week lá vai ditar. Que vamos combinar, é estranho o trem lá, né? Uns negócios muito malucos, mas chega até nós, de alguma forma a gente absorve aquilo lá, né? A moda, ela em si, ela passa. Quem não? As meninas aí, né? Ou melhor, eu vou falar menino porque eu estou me incluindo nessa, não vou falar mulher não, senão vocês vão achar já que eu estou ficando velha. Quem não? Na adolescência, não usava, até hoje acho que algumas meninas usam, a famosa Melissa. Eu não usava, gente, porque o meu pé transpira muito. O trem que... É só... A pastora Érica está rindo ali, a pastora está se entregando. Né? Hoje a moda dos pés da molecada aí é o quê? É o Crocs. É o tal do Crocs. Bonito, né, Tayane? Maravilhoso. As crianças tiveram acampa dentro esse final de semana. Eu olhava na porta da minha casa, assim, uns 7, pelo menos. Eles estavam em casa. Tudo cheio de Crocs. Um negócio... É moda para eles. Eles gostam. Se amoldam... A Isa Cláudia falou que gosta também, olha lá. Se amolda, vem aqui comigo, ó. Vamos prestar bem atenção para a gente chegar onde que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Vai se amoldando, se moldando, aí, né, conforme a moda vai ditar. E aí é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, que nós não podemos fazer. Nós não podemos criar moda ou se moldar conforme o mundo quer colocar para a gente. E quando fala-se de mundo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí, a gente vai entender que está falando de uma era, de um tempo. E é interessante entender que essa questão de moda, ela passa. O que era legal até uns 10 anos atrás, aí não é mais legal você vestir hoje. Aquilo que você gostava quando você era criança, não tem como você vestir mais. Se nós for dar as nossas roupas de criança para as nossas crianças de hoje vestir, nenhuma veste, porque minha mãe bem vestia nós de vestidinho de seda, com aquele negocinho tudo rodado. Dá um vestido desse para uma criança de 10 anos vestir hoje. Não veste. Não vai vestir, eu tenho uma de 12 que eu sei bem como é que é. Está aqui, ó, a dona Alice de calça jeans, com nem 2 anos de idade. Está na moda. E aí, toda essa questão, ela é passageira. Essa moldagem, né, ela é passageira. Agora, há algo que não passa e que nós precisamos se moldar isso, é a virtude. A virtude do Espírito Santo não passa. A virtude do Espírito Santo, nós precisamos estar moldado com ela. A virtude do Espírito Santo, aonde que produz em nós o fruto digno de arrependimento, isso não passa. Isso não muda. Isso não se molda. Ele é. É e acabou. Pode querer você amarrar do lado as crianças, né? Ah, tá larga, vem aqui, faz um nó que traz assim, marra assim, porque quer ficar mais justa. E põe para cá, rasga um pedacinho ali. Você pode fazer o que você quer, mas a virtude, a presença, isso não vai mudar. Isso não é a presença que vai se moldar a você. É você que tem que chegar a essa presença e deixar ser moldado por ela. Esse conformeis, então, eu quero que a gente consiga entender claramente o que é essa palavra para nós.
Então, esse conformeis não é de aceitar, não é de olhar e não se conformar, mas é de não ter um padrão determinado pelo mundo. Continuando o versículo, vai dizer então, mas transformai-vos. E aí eu pergunto, quem tem o poder de transformar o mundo? O que Jesus tinha de fazer, Ele fez. O que Jesus tinha de fazer, Ele fez lá na cruz. Essa transformação que se tem, ela precisa existir nesse mundo, e aí eu volto a dizer que nós não estamos falando de um mundo espacial, como Terra, como globo terrestre, estamos falando de um mundo época em que vivemos. Nós precisamos transformar este mundo pela renovação do quê? Da nossa mente. Como que eu renovo a minha mente, sendo que essa transformação, ela precisa vir da essência que nós temos, que é a nossa natureza. E aí é o nosso desafio, porque eu quero transformar o mundo, como o apóstolo vai dizer para nós, mas antes de transformar o mundo, nós precisamos renovar o que em nós? A nossa mente. E aí é um grande desafio. Eu louvo a Deus por tudo que Deus estabelece sobre nós. Essa semana eu tive 2 conversas e nenhuma dessas 2 pessoas imaginava, inclusive uma que é o meu esposo, que está aqui do meu lado, ele não imaginava que eu ia pregar essa palavra. E a gente teve um diálogo bem longo, quase cantamos assim, ó, pela estrada fora, eu vou bem sozinho, sabe? Quase, né? E aí, nessa conversa, nesse diálogo, realmente, ainda eu falei assim para ele no final, eu falei, você quer pregar? Domingo? Vai lá, prega lá, vai pregar domingo. Aí ele começou a rir, porque na verdade tudo que a gente estava conversando, era o que o meu coração já estava no desejo de falar. E ainda eu falei para ele, vai lá ler Romanos 12, 2 para você ver. Não foi o que eu te falei? Mas eu não falei para ele que eu ia pregar, o que eu ia estar falando, porque o Espírito estava falando comigo. E essa conversa pôde trazer edificação para a minha vida, e eu pude entender que foi realmente um partilhar de Deus sobre a palavra. O que eu quero que nós entendamos, igreja, na noite de hoje? Eu disse que a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, seria uma palavra de ensinamento, no sentido de instruir, de reconhecer realmente o que a palavra está querendo nos dizer. E aí eu quero convidar você a ler comigo. Por favor, Gabriel, coloque para mim 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, por favor. Segunda Coríntios 3, 18. Depois você pode voltar aí para Romanos, tá? Aleluia. Vamos no 3, todo mundo lê, por favor? 1, 2, 3. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha que interessante, aguenta aí só um pouquinho. Não andeis ansiosos, tá, varão? Aguenta aí. Olha só que interessante. Nós, com o rosto, com a cara descoberta, nós precisamos refletir como espelho a glória do Senhor sobre nós. Somos transformados em glória. Vamos lembrar que acabamos de ler. Nós precisamos transformar a nossa mente para que possamos viver, transformar, o mundo com a renovação de nossa mente. Mas para que a nossa mente seja transformada, nós precisamos refletir a imagem de quem? A imagem de quem, igreja? Do Espírito de quem? Do Senhor. Compartilha comigo. Para que isso aconteça, eu preciso ter em mim uma transformação. E essa transformação, ela vem
atrelada, ela vem junto com aquilo que nós acabamos de ler, com a imagem. E olha que lindo que é isso, entender que quando nós estamos juntos, nós temos a imagem de Cristo. Vamos para mais um texto, Romanos capítulo 8, versículo 29. E aí você vai entender por que você não pode se moldar, você não pode se conformar, e você precisa ser transformado para quê? Vamos ler comigo de novo? 1, 2, 3. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor te chamou para ser imagem. O Senhor te chamou para ser conforme a imagem do seu Filho, o primogênito. Foi para isso que o Senhor te chamou. É para isso que o Senhor precisa transformar a nossa vida. É por isso que nós aceitamos Jesus e a nossa vida fica diferente. Nossa vida precisa estar, como acabamos de ler, com o rosto descoberto, refletindo a glória de Deus. Porque o Senhor nos chamou para sermos imagem de seu Filho. E aí, se eu sou a imagem, é interessante que algumas pessoas, né, a nossa família é muito característica nossa, né, é muito forte. É uma outra palavra que eu queria usar. Então, temos a característica forte, né? Não vou ficar falando, não. E aí, tem gente que vai olhar e falar, nossa, você é parente lá do fulano. É, só mesmo, porque a gente se parece. E aí nós olhamos em Cristo em nós, a esperança de nossa glória, e vai dizer assim, o mineiro vai dizer, né? Você é filho de quem? E muitas das vezes nós não conseguimos olhar para o nosso irmão e reconhecer que ele é filho de Deus, porque ele não consegue refletir essa imagem. Porque a falta de uma transformação sobre a vida dele, vai faltar sobre ele esse reflexo. Vai faltar sobre ele essa dádiva. E aí, essa transformação que precisa existir, pela renovação de nossa mente, ela vem acompanhada também, além de sermos filhos, olha só Efésios 3:19. Efésios 3:19. 1, 2, 3, vamos lá? Lê comigo? Conhecer o amor. Deixa eu colocar uma pausa aqui, deixa eu agradecer. E eu confesso que agora o meu coração, como humano, se enche de alegria. Obrigada, eu não vi nem quem colocou o papel. Mas obrigada. Porque vocês sabem que eu choro, né? E aí eu venho aqui pro púlpito sem nada, e você já deixa até o papelzinho para mim. Obrigada. Que Deus recompense a cada um. Por mais simples que seja, isso só demonstra meu coração, a honra de Jesus, e obrigada à igreja que realmente sabe conhecer quem nós somos, ainda que numa simplicidade. Amém. Oh, aleluia, deixa eu voltar aqui, né? Glória a Deus. E aí, quando nós entendemos que conhecemos o amor de Cristo, que Ele vai exceder todo o nosso entendimento, é para que a gente esteja realmente repleto. Esse amor que vai exceder, meu querido, é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui. É o motivo pelo qual o Senhor te permitiu em vida estar aqui na noite de hoje, podendo me ouvir, ainda que talvez não seja aquilo que você deseja no seu pensamento, mas eu tenho plena consciência que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela vai trabalhar no seu coração. Para você hoje pode não fazer muito sentido, talvez, o que você está ouvindo, ou até mesmo você esteja dizendo, não, eu queria que a pastora estivesse falando, que Deus vai me entregar uma chave, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai fazer. Deus pode, meu querido, mas hoje o Senhor está te convidando, venha refletir esta glória, venha refletir este amor, venha compreender este amor, venha ser transformado por este amor.
Então Cristo em nós, Ele nos reflete como a imagem, Ele excede o nosso entendimento pelo seu amor, e Ele vai trazer sobre nós a essência, a plenitude de Deus em nós. Vamos ser sinceros com a gente mesmo? Quem merece ser cheio de toda a plenitude de Deus? Há uma canção antiga, eu cantava com jovens, que ela canta os atributos de Deus. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor, em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte e amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega, és Senhor até o fim, és santo. Só quem é das épocas dos 2000 aí, né? É o atributo de Deus cantado. E aí, pensar nesse atributo, pensar nisso tudo que eu acabei de cantar, que olha que cantar, você canta, né, mais rápido. Pensar que isso tudo, Ele quer fazer assim para nós, ó, seja cheio. Ah, então eu vou ser onipotente? Não, meu irmão, vamos lá. Você vai carregar esta presença. Você vai ser cheio dessa presença. Você não vai ser como Deus, mas você vai exalar Deus. Você vai refletir Deus. Olha só mais um texto, 2 Coríntios, a gente leu ele, mas eu vou ler de novo, 3,18, por favor, que vai falar do rosto descoberto. E aí nós vamos entender, nós começamos dessa transformação dizendo, olha, com a cara, com o rosto descoberto, nós precisamos refletir esta glória. O Senhor está nos chamando para um tempo onde nós precisamos entender que a transformação que nós precisamos ter, ela precisa ser evidente em nós. A transformação que nós precisamos carregar, ela precisa estar agora, nessa época. Quando se fala, volta para mim, por favor, lá em Romanos, no texto principal, 12:2, por gentileza. Quando nós estamos falando a respeito dessa presença, dessa transformação, nós estamos dizendo, olha, seja renovado, seja transformado, não com este mundo, não conformando com este mundo. E este mundo, eu quero reforçar, eu não estou falando de um tempo indeterminado, ou um tempo eterno, eu não estou falando de um mundo material, eu não estou falando de uma condição natural, eu estou falando para você de uma era presente, de agora. É agora. Nós precisamos ser transformados em Cristo Jesus agora. É hoje. Não dá para você esperar mais para amanhã. É hoje que você precisa ser transformado. E essa transformação, ela vem em nós, nessa aplicação. Por que essa transformação ela precisa existir? Porque é o dia a dia que eu vou provar que eu estou sendo transformado. É interessante e é prazeroso a gente entender algo diferente que nós precisamos compreender, de sermos transformados e sermos libertos. A libertação, ela vem no ato que você ora, e aí você é liberto daquilo. Você rompe as cadeias, você rompe as amarras, você rompe aquilo que te aprisionava. Isso é libertação. Agora, a transformação é um ato que você faz um dia, faz outro dia, vai fazendo mais um dia. Vamos para a palavra? Evangelho de Marcos, não precisa pôr não, porque é um texto longo, Gabriel, por favor. O capítulo 5 vai contar para nós a história do demoniado de Gadara. O que aconteceu com esse homem? Estava lá, perturbado, endemoniado. O que Jesus chega e faz? Expulsa. Ele é o quê? Liberto.
A partir da hora que ele é liberto, a palavra vai, depois se você quiser ler o capítulo 5, do versículo 1 ao 20, vai contar a história dele, vai dizer, olha, que após ele ser liberto, ele ouve e Jesus ordena para ele, olha, vai e vai falar tudo aquilo que aconteceu com você, que você recebeu essa libertação, né, estou falando com as minhas palavras, você vai anunciar, ele foi o quê? Transformado. E aí eu oro para Jesus libertar, mas eu estou esquecendo de pedir para Jesus transformar. E aí eu na minha mente fico, eu sou assim e assim eu vou ser. E você não permite ser o quê? Transformado. E como que você vai viver? Como que você não vai se moldar aquilo que o mundo se coloca, sendo que você não está deixando ser transformado? E eu não quero aqui, eu costumo dizer para as irmãs, e talvez você já tenha me ouvido dizer isso, na escola dominical principalmente, que eu não estou para falar de como você pendura a roupa no varal. Se você quer pendurar colorido, se você quer pendurar de trás para frente, dos avessos, de cima para baixo, a roupa está seca, está limpa, está tudo certo, aí é uma particularidade sua. Não é sobre isso. Mas nós precisamos ser transformados pela palavra para que nós possamos refletir Jesus. Não dá mais. E eu confesso, como filha de Deus, que não dá mais para a gente ouvir que não se reconhece mais crente. Da mesma forma com que eu falo com os jovens, que não dá mais para aceitar que eles são geração Nutella, que eles são geração que não quer nada. Nós precisamos transformar isso pela renovação de nossa mente, que nós sim somos crentes em Jesus e refletimos Jesus, mas para isso precisamos dia após dia sermos o quê? Transformados. E aí... E aí eu pergunto para vocês, a transformação, ela não é simples. E eu me lembrei, quando eu estava preparando essa palavra, na minha casa, quando, né, se achega pela porta da sala, que lá é uma sanca, que tem aquele vão assim, tem uma sanca que tem algumas luminárias. Minha casa não tem portão, então, no condomínio onde eu moro, tem as galinhas que ficam soltas, né? Normalmente a gente mora em condomínio, tem as galinhas que ficam lá. E esses dias nós chegamos em casa, e na beira da minha porta, tinha alguns pingos, assim, de sangue. Falei, nossa, eu não tenho bicho. Só que só estava na beira da porta, então tinha toda a garagem ainda, se aconteceu alguma coisa com as galinhas, se foi alguma coisa assim nesse sentido. E aquilo me chamou a atenção, que aqueles pingos de sangue, foi esses dias mesmo, né? Foi recente, estava lá. E aí eu parei, fiquei olhando, falei para o Jefferson, falei, olha, o que será que aconteceu, né? Algum bicho, alguma coisa? Aí eu olho para cima. Nesse vão dessa sanca que tem algumas luminárias, tinha uma borboleta parada assim. E aí eu pude entender. Aquela borboleta tinha acabado de romper aquele casulo. E aquele líquido no chão, que eu não sei se era sangue, era vermelho, então posso acreditar que seja sangue, não sei, né? Não sou bióloga. Mas aquele líquido que estava no chão, verteu daquele casulo, verteu daquela lagarta, para virar uma borboleta. E aí eu pergunto, é simples ser transformado? Será que dói? E aí a gente canta assim, ó, me refaz, me refaz, me refaz, me ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda que dou, eu quero ser moldado, ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro,
Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, mas nós precisamos ser transformados. É a única maneira que nós vamos conseguir vencer o mundo, vencer esse percalço que nós temos. Porque nessa era presente, no dia de hoje, a influência ela é muito poderosa. Por esses dias nós conversávamos isso na escola dominical, e nós somos influenciados inconscientemente, às vezes até por coisa boa, mas nós sofremos influência. Eu dizia a respeito de uma canção e uma das meninas disse para mim, se a pastora canta lá é porque é de Deus. Falei, isso é uma influência que você sofre inconsciente, que você nem procura saber o que é. Nós sofremos a influência, essa influência, ela torna para nós o nosso ambiente como um produto. E é isso que nós não podemos mais deixar acontecer. A igreja não é um produto. Cristo não é um produto, você não é um produto, o pastor não é um produto, que você chega lá na prateleira, eu quero escolher isso, aí eu quero esse. Hoje eu vou lá na igreja porque eu quero ouvir só disso de Jesus. O ambiente, a igreja, ela não é um produto, ela é uma transformação, é um lugar de transformação. Por isso não adianta você chegar aqui, você querer do seu jeito, da sua maneira, como você quer. E aí o fim do versículo vai dizer para nós, para que tudo isso, para que a gente possa conseguir experimentar essa boa, essa agradável. Aí eu oro e falo, Jesus, a tua vontade é boa, a tua vontade é agradável, a tua vontade é perfeita. É a palavra, e a palavra não mente, mas para que eu viva a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, eu preciso no mínimo ser o quê? Transformado. E aí eu quero o quê? Não, eu quero voar. Só quero ser a borboleta bonita, mas e o casulo apertado? E aquela dor que você passa, que só Jesus vê? E aquela hora que você está gemendo, que está sangrando, mas Jesus está lá contigo. Jesus está te sustentando, Jesus está te fortalecendo, e o Senhor está nos chamando, vamos romper para sermos transformados. Então a transformação, ela vem para nós com o nosso entendimento. E o entendimento, ele traz para nós a renovação. Olha só, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então hoje, se você ora por alguém para que ele seja liberto, talvez você precise passar a orar para que ele seja o quê? Transformado. A libertação, ela vem na imposição, pôr a mão sobre os enfermos, vamos orar, expulsar os demônios, a palavra vai nos ensinar sobre isso. Houve a libertação. Aí, daí em diante, é uma decisão que passa a existir com transformação. E esse é o desafio nosso como cristão. Esse é o desafio nosso que nós temos na nossa mente. Para o quê? A partir da hora que eu entendo que eu não preciso mais ser liberto, eu preciso ser transformado, o Espírito Santo vem em nós e faz o quê? Nos renova. Aí a gente canta assim, ó, é que há um renovo. Meus companheiros me abandonaram hoje, né? Vocês bem viram, né? A cada dia uma misericórdia, a cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. É a transformação que a gente tem. E a transformação, lembra que eu disse no comecinho, a transformação não é aquilo que é externo. Nós podemos ser transformados externo. Esses dias eu vi assim, a gente se conhecia quando a gente era magrinha. Eu olhei bem assim e falei, deixa pra lá. Transforma, muda. Mas não é sobre isso. É interno. Oh, aleluia. É onde só o Espírito sabe. É onde os seus pensamentos vagueiam.
e só o Espírito sonda, é aí que ele precisa ser transformado. É nessa hora que a tua alma geme, o teu corpo sente, o teu espírito clama, mas o Senhor está dizendo, eu estou transformando, eu estou fazendo, eu estou renovando. Renovando. E na noite de hoje o Espírito Santo derrama sobre nós o renovo para vivermos algo do Senhor, aonde nós possamos experimentar. O renovo, ele é para assumirmos, ele é para vivermos, ele é para confiarmos na presença que o Senhor Jesus tem sobre nós. O arrependimento, ele vai gerar em nós a libertação. Mas a santificação vai gerar em nós a transformação. A transformação vai gerar em nós o renovo. E esse renovo nós provamos, quando nós experimentamos, nós provamos, nós fazemos isso real. Alguém experimenta vento? Quem já comeu vento? A gente come a comida das crianças, né? Cadê a Alice? Alice, faz papá o dia inteiro. Come, põe sal e come. Né? Mas ninguém experimenta aquilo que não é real. Pode ter até as comidas futurísticas aí, né? As proteínas do futuro. Mas é real. Há um povo meio doido que diz que se alimenta de luz. Não conheço isso não. Ninguém se alimenta daquilo que não é real. Por isso, experimentar é provar. É ser patente. E aí a gente vai, hoje as músicas, né, com a cabeça fica. Aí a gente canta assim, ó. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. E o Senhor está te chamando na noite de hoje. Vem provar. Vem experimentar dessa transformação. O Senhor não está te chamando na noite de hoje para você provar de uma libertação. O Senhor já te libertou. O Senhor já te santificou. O Senhor já te purificou. O Senhor está te chamando na noite de hoje para você provar de uma transformação. Ser transformado em Jesus é fazer aquilo que é palpável, é real, pode. Nós podemos ser transformados. Você não precisa carregar com você. Talvez você já ouviu seu pai, seu avô, sua família, seu tio, sua mãe, todo mundo era assim, mas você está sendo transformado em Jesus, e você não precisa, porque você pode experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Para você provar disso, você só precisa olhar para dentro de si e falar: Jesus, me transforma. Jesus, me transforma. E aí você pode cantar comigo dizendo: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser,
Se você quer ser um vaso novo na noite de hoje, você precisa ser transformado. E eu insisto dizendo para você, e peço por gentileza que os meninos venham aqui, por favor, já vou encerrar. Disse que não passaria muito tempo. Para você ser transformado, você só precisa entender. E aí, para você entender exatamente o que esse texto está dizendo, não se molde a qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa. Não deixe que as pessoas ditem as regras para você e você simplesmente aceita para que não fique chato, para que não fique desagradável. Existe um mapa. Eu disse hoje isso pela manhã na escola dominical. Nós não usamos mais um mapa de papel. Nós usamos um Waze, um GPS, mas o nosso guia está aqui. Para que você experimente essa vontade, você precisa ter entendimento. Então, se você quer se transformar em um filho melhor, busque pela palavra. Se você quer ser transformado em um esposo melhor, busque pela palavra. Se você quer ser transformado em um funcionário melhor, busque pela palavra. Se você quer ser um patrão melhor, busque pela palavra. Se você quer ser uma esposa transformada, busque pela palavra. O seu entendimento vai fazer você provar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E aí eu podia abranger que área fosse, como você quisesse, temos inúmeras situações, mas assim como o apóstolo vai me dizer, examine-se, pois, a si mesmo, para que você entenda onde é que você precisa ser transformado. Essa transformação não é algo que você muda a cor do seu cabelo, que você troca o seu estilo de roupa, mas é algo que você carrega, para que você, com o rosto descoberto, você olhe no espelho e possa refletir Jesus, refletir Jesus, refletir Jesus. Ser transformado. Se coloque de pé, por gentileza. Me refaz. Só que eu estou sem fone. Aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar na noite de hoje a receber do Senhor Jesus essa transformação. Obrigada. E essa área que precisa ser transformada na sua vida, só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe exatamente aquilo que você precisa renunciar, aquilo que você precisa muitas das vezes abrir mão. E eu reforço, eu não estou falando de libertação, eu estou falando de transformação. A libertação o Senhor já nos deu, estamos aqui, livre de nossas amarras, livre de nossas algemas, livre do nosso pecado. Aleluia. Oh, aleluia. Mas o Espírito Santo está te chamando, vem ser transformado, vem. Vem ser transformado. Eu não tenho força. Minha mente me vende. Minha mente, ela me vende. Porque ela diz que eu não sou capaz, diz que eu não posso, diz que você não precisa, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo, experimenta, começa a provar dessa vontade do Senhor, começa a provar dessa boa vontade do Senhor, começa a provar dessa agradável
agradável vontade do Senhor para a sua vida. Eu quero louvar o Senhor com essa canção. E se você quiser receber do Senhor uma oração em posição de mãos pelos nossos pastores, venha até aqui à frente. Seja breve, para que o seu espírito seja renovado no Senhor, para que a sua mente seja renovada no Senhor, e você possa ser transformado. Não, pastor, eu não preciso ser transformado em nada, não. Olha, meu querido, eu vou dizer para você, todo dia que eu levanto, o Senhor transforma algo em mim. Todo dia que eu acordo, eu peço, Senhor, o que eu posso ser melhor? O que eu posso fazer de diferente? Mas aquilo que só o Espírito Santo de Deus sabe e conhece, você pode, da noite de hoje, pedir para o Senhor transformar a sua vida.